Olá a todos, estamos começando hoje uma nova Masechet, Masechet Sukkah, bem-vindo a todos. Essa Masechet trata, obviamente, sobre Sukkah, sobre a festa de Sukkot, que a gente tem no mês de Tishrei. Ela trata sobre como construir a Sukkah, sobre Arbat Minim, as quatro espécies que a gente usa na mitzvah de Sukkah, sobre os 7 dias de Sukkah e também o oitavo dia chamado de Shmini Atzeret, e ela fala bastante também no fim da Masechet sobre Simchat Beit HaShoevah, uma festa especial que tinha no Beit HaMikdash durante as 7 noites de Sukkot, Simchat Beit HaShoevah. Esse é o assunto geral que trata a nossa Masechet. Então, construção da Sukkah, Arbat Minim, Simchat Beit HaShoevah, entre outros assuntos que vão aparecendo com relação a. Então, vamos lá, Bezat Hashem, estamos começando hoje do primeiro capítulo, primeira página da Beta Mudale, fala para gente a Mishnah. Sukkah sheigvoa lemala me'esrim amah psula verabilda machshir. A nossa Mishnah fala das condições para que uma sukkah seja considerada uma sukkah ksherá. Primeira discussão que a gente encontra aqui entre Chachamim e Rabiuda, a altura máxima da sukkah. Chachamim falam que uma sukkah que ela tem mais que 20 amot, uma amá, a medida da amá é da ponta do dedo do meio até o cotovelo. Isso geralmente são em torno de 50 centímetros, de acordo com os poskim. Uma sukkah que ela tem mais que 20 amot, ela é psulá, ou seja, a altura máxima de uma sukkah é de 20 amot, em torno de 10 metros. Verabilda Martir, Rabilda fala, não, a sukkah pode ter qualquer altura, a gente vai ver na Gemara qual é a discussão. Porém, tem três condições que todo mundo concorda que invalidam a sukkah. Vesheinag voasarat tfachim, se a sukkah não tem 10 tfachim, se é uma sukkah baixinha, com menos que 10 tfachim, um tefach são 8 centímetros, uma sukkah menor do que 80 centímetros, veshein la shalosh tfanot, uma sukkah que não tem 3 paredes, veshechamatam meruav tzilatá, ou uma sukkah que tem mais sol que sombra, psulá. Qualquer uma dessas três condições invalidam a sukkah. Então, se a sukkah não tem 10 fahim, ou ela não tem 3 paredes, ou ela tem mais sol do que sombra, ou seja, o shach é muito ralo, muito raso, não tem muitos shach, a sukkah está inválida, certo? Todo mundo concorda com essas três condições? Qualquer uma dessas condições já invalida a sukkah. Tenan Atam, pergunta a Gemara o seguinte, olha, a gente encontra numa Mishnah com relação a Mavoi. O que é Mavoi? A gente viu o Mavoi algumas vezes, principalmente em Masechet Shabbat. Antigamente eles tinham Hatzerot, tinham pátios. Como funcionavam esses pátios? Você tinha uma área fechada com várias casas e um pátio comum, então às vezes tinham 3, 4 casas com um pátio comum, e esses pátios tinham uma saída para um lugar chamado Mavoi, que é uma entradinha para esses pátios, e do Mavoi ia para a rua. Então, se a gente fizer desenho, vamos desenhar aqui rapidinho. Vamos desenhar aqui do lado. Você tinha aqui um Hatzer, outro Hatzer e mais um terceiro Hatzer, certo? Então você tinha aqui, por exemplo, um Hatzer aqui tinham 3, 4 casas, aqui 3, 4 casas, aqui mais 3, 4, e aqui tinha uma Voi, que era uma passagenzinha. Todo mundo saía do Hatzer para o Mavoi e do Mavoi para a rua. Aqui passava a rua. Agora, esse Mavoi, ele tem 3 paredes, então ele é chamado de Reshut Yachid, certo? Pode movimentar nele, mas, já que ele é muito próximo do Reshut Rabim, muito parecido com o Reshut Rabim, é normal a pessoa sair do Mavoi para a rua sem prestar atenção. Então, Ramim Tiknu, que deve se fazer alguma coisa para diferenciar entre uma avó e a rua. Então, tem duas opções. Ou você coloca um lerri, um pedacinho de madeira aqui do lado para as pessoas olharem ele e não saírem de uma avó para a rua, ou uma corá. É uma estaca que é colocada em cima, na altura, para as pessoas perceberem, peraí, até aqui é uma avó e até aqui é Reshut Ahid, daqui para frente é Reshut Rabim. Certo? Então, eram duas opções. Agora, parece que o seguinte, na nata. Mavoi shel gavoa me'esrim amah, uma voi que se colocou nele essa estaca para as pessoas diferenciarem entre uma voi e a rua e não saírem. Aparece na Mishnah em Eruvin. Se essa estaca ela está acima de 20 amot, Imaet Rahamim falam abaixa um pouco, tentar abaixo de 20 amot. Rabilda fala que não precisa. Ou seja, a mesma marroquita que a gente tem com relação a sukkah, uma sukkah acima de 20 amot para Hamim tá psulá, tá inválido, para Arvila tá kasher, a gente encontra com relação a uma voi, que uma voi é acima de 20 amot, se a estaca está acima de 20 amot, Hamim falam que tem que abaixar, e Arvila fala que não precisa. Só que a linguagem é diferente. Na nossa Mishnah foi usada uma linguagem de passul,
essa suká que está acima de 20 amot está inválida, e na Mishnah, em Masechet Eruvin, está escrito como consertar. Uma estaca que está acima de 20 amot numa voi, abaixa ela. E Rabi Yehuda fala que não precisa. Então, pergunta Gamara, mais nagabei suká, qual a diferença aqui com relação a suká de Tana e Psulá? Com relação a suká, está escrito que se é acima de 20 amot está passul, está inválido, o mais nagabei voi de Tana e canta. E porque com relação a uma voi, está escrito como consertar. Não está escrito, por exemplo, uma suká acima de 20 amot, abaixa ela um pouco. Está escrito passul. Porque a nossa Mishnah de suká usou uma linguagem de passul, está inválido, e a Mishnah de mavoi usou a linguagem de como consertar. Responde a Gemara qual a diferença. Suká de oraita, tana ipsula, mavoi de rabanan, tana itakanta. A primeira diferença, fala Gemara, é com relação ao tipo de mitzvah. A mitzvah de suká é uma mitzvah da Torá. A Torá te falou, faz assim, assim, assim. Se não fez igual a Torá falou, tá passul, tá inválido. Então, com relação a suká, dá para usar a linguagem de inválido, de passul. A Torá falou como fazer, se não fez como a Torá disse, tá inválido. O mavoi é um din de rabanan. A mitzvah de colocar esse mavoi, a obrigação de colocar o mavoi para separar entre a colocar a estaca, desculpa, colocar essa corá, essa estaca, para separar entre o mavoi, que é de chuta é propriedade particular, e a rua, é uma obrigação de rabanan. A fonte para essa obrigação é a Mishnah em si. Então a Mishnah em si vem me ensinar como fazer. Na Mishnah não pode falar, se você colocou a estaca acima de 20 amot, tá passul, tá inválido. Quer dizer, tá inválido. Ninguém falou como fazer, você está começando a me falar como fazer, então você fala como consertar. Então a diferença é, se a gente tem uma obrigação original e se você fez errado, está inválido porque não é igual a obrigação original, a obrigação da Torá, ou se é a Mishnah que vem ensinar como fazer. Se ela vem ensinar como fazer, a linguagem de inválido não é cabível, porque ela está te ensinando pela primeira vez. Vei Baitema, outra resposta, Bedeoraita Namitantakanta, outra resposta que mesmo na Sukkah poderia estar escrito como Letaken. O ideal, de acordo com a primeira resposta, o ideal é falar passul e kasher. Está inválido ou está kasher? Mas com relação a uma avó, não dá para falar isso. A segunda resposta diz, olha, não, o ideal é falar como consertar. O ideal é como na Mishnah em Masechet Eruvin, que fala como consertar uma voi. Abaixa, está acima de 20 mot, abaixa. E na Sukkah também daria para falar como consertar. Porém, Sukkah pasik vetane, Sukkah de nafish miltei, pasik vetane psulá, mavoi de lo nafish miltei, tanei takanta. Porém, qual a diferença? Com relação a Sukkah, a gente tem vários dinim na nossa Mishnah. A nossa Mishnah falou que a Sukkah não pode ter mais que 20 amot, não pode ter menos que 10, não pode ter menos que 3 paredes, não pode ter mais sol que sombra. Se a nossa Mishnah fosse falar como consertar cada coisinha em coisinha, ela ficaria uma Mishnah muito extensa. Uma suká acima de 20 amot, abaixa, abaixo de 10 fahim, levanta, com menos 3 paredes, faz mais uma parede. Ia ficar muita coisa. Então a Mishnah usou uma linguagem de passul que é válido para tudo. Já a Mishnah de Mavoi, de Iruvin, que está tratando do Mavoi, onde tem que estar a altura da Corá, aquela Mishnah só falou abaixa, é um conserto. Em vez de falar passul, está escrito imaet, abaixa um pouco. Então o conserto pode ser falado numa linguagem muito rápida e direta. Por isso, para não se prolongar demais, a nossa Mishnah, que tem vários assuntos, falou passul, e a Mishnah de Masechet Eruvin falou como letaken. Então, realmente, a gente poderia ter colocado na Sukkah como letaken, na nossa Mishnah, mas aí estender demais, então a Mishnah preferiu falar a linguagem psulá, que é válido para tudo. Pergunta agora, Minale Mili, de onde a gente sabe que uma suká, que ela tem mais que 20 amot, ela está psulá? Porque realmente Ramim definiram que até 20 amot está kasher, mais que 20 amot a suká está inválida. Então temos três opiniões. Amaraba, falará a primeira opinião, demarca, está escrito no Pasuk, Lemane Dodorotehem que Basukot Shavtet Bnei Israel. Está escrito no Pasuk que a mitzvah de sentar na suká é para que a gente lembre das Sukot que Bnei Israel saíram na saída do Egito. Quando a Israel saíram do Egito e estavam no deserto, eles sentavam em Sukot, sentavam nessas cabanas. E o Pasuk fala que a mitzvah de Sukkah é em lembrança, em memória a essas cabanas que o povo judeu sentou quando eles saíram no Egito. O que isso tem a ver com a altura? Então, como explica Raba? Se a Sukkah ela tem até 20 amot, até 10 metros, a pessoa que está sentada dentro da Sukkah vê o teto, vê os rach. Então ele percebe, ele lembra que ele está na Sukkah. Mas se a Sukkah for muito, muito alta, tiver mais que 20 amot, mais que 10 metros,
as pessoas que estão sentadas lá nem vão perceber que eles estão dentro da sucá, certo? Muitas vezes as casas, alguém que mora na favela, a casa é muito parecida com a sucá. Então eles tinham casas meio não construídas como as nossas. Se ele nem vai perceber que o teto é schach ou não é schach. Ele está sentado lá, ele nem vai perceber que ele está sentado numa sucá, que o teto é feito de schach. Então, se for muito alto, ele não vai lembrar que ele está sentado na mitzvah de sucá e cumprindo essa mitzvah. Por isso, os Chachamim limitaram a altura. Essa é a primeira explicação, que a altura da sucá depende do quanto a pessoa percebe que ele está dentro da sucá ou não. Então, até 20 amot a pessoa percebe, vê o teto. Quem está sentado na mesa consegue ver o teto. Mais que 20 amot, só se ele levantar a cabeça para cima e olhar para cima. Então, 20 amot é kasher, mais que 20 é inválido. Rabizeira Amar, Rabizeira fala, não, o ponto é outro. Meacha, está escrito no Pasuk, Vesukati ele tzele uma michorev. Está escrito no Pasuk que a suká, não está tratando da suká de Hag, mas está escrito a linguagem de suká. A função da suká é para ser letzel. A suká tem que fazer sombra. Ou seja, eu tenho que sentar na sombra dos Hag. Adesrimamá da Moshe Betzel Suká. Lemala Mesrimamá ainda da Moshe Betzel Suká. Ela Betzel Fanot. Até 20 amot, uma suká que ela tem até 20 amot, na maior parte do dia, quando está passando o sol, eu estou sentado na sombra dos Har. Então, a sombra vai andando um pouquinho, obviamente, depende de onde está o sol, mas grande parte do dia eu estou sentado na sombra dos Har, porque não é muito alto. Mas se a minha sucá tiver 50 mot, a maior parte do dia eu vou estar sentado na sombra das paredes, não da sombra dos Har. Então, já que os Har, Vesukati, já que os Har, que é a essência da sucá, ele tem que fazer sombra, eu tenho que sentar na sombra dele na maior parte do dia, grande parte do dia, então a sucá não pode ser muito alta. Se a sucá tem mais que 20 amot, então a maior parte do dia eu estou sentado na sombra das paredes e não na sombra dos Har. A Marley Abaye perguntou a Abaye para a Rabizeira, de acordo com a sua explicação, ela meata, de acordo com o que você está falando, que só é uma sucá válida se eu estou sentado na sombra da sucá, se eu construir uma sucá lá embaixo em um precipício, entre duas montanhas, e a sombra que eu tenho durante o dia é basicamente quase que o tempo todo a sombra das montanhas. A minha sucá está lá embaixo, entre as duas montanhas, lá no precipício, e não tem nada em cima dela, mas já que tem duas montanhas enormes em volta, todo o sol que passa durante o dia faz sombra na minha sucá, mas não por causa dos rachis, sim por causa das montanhas. Então essa sucá não é válida? Eu estou na sombra das montanhas, não na sombra dos rachis. A Marley respondeu a Bezeira, Atam dalas tarnot karnaim ikatze suká. For a Bezeira, não. Lá, no caso das montanhas, se eu tirar a montanha, quem vai fazer sombra para mim? Os rach. Certo? Se no caso das montanhas eu tirar as montanhas, o rach ele tem potencial de fazer sombra. Tirando as montanhas de lá, eu vou estar na sombra dos rach. Ah, dal fanot leikatze suká. Mas uma sucá muito alta, se eu tirar as paredes, vai ter sol na minha sucá embaixo. Ou seja, o Shach não está fazendo sombra. Tá bom que no caso das montanhas, as montanhas fazem sombra, mas junto com a sombra da montanha tem a sombra dos Shach. Tira as montanhas, eu vou ter sombra dos Shach. Mas uma árvore, uma sucá muito grande, se eu tirar as paredes que estão fazendo sombra, eu vou encontrar lá sol, não vou encontrar a sombra dos Shach. Por isso, é diferente. Então, de acordo com o Rabizeira, a sucá não pode ser acima de 20 amot, de acordo com o Chachamim, porque eu preciso sentar na sombra dos Chach. Verava marmeach, Rav ele tem outra fonte, está escrito no Pasuk, Basukot Teshu Shivat Yamim. A mitzvah de sentar na sucá, na linguagem do Pasuk, é que eu tenho que sentar na sucá por 7 dias. Amra Torá, kol shivat yamim tzemidrat keva veshev midrat arai. Ou seja, a Torá falou para mim, durante esses 7 dias de Sukkot, sai da sua moradia fixa e vai para uma moradia temporária, que é a sucá. Ou seja, entende Rava, que a Torá quer que a sucá seja a sua moradia temporária. Não só no fato de que você vai passar lá um tempo específico, um tempo curto, uma pequena temporada de 7 dias, e sim que a sucá tem que ser uma moradia temporária, ou seja, tem que ser, parece que tem que ser uma moradia que não vai durar mais que 7 dias. Adesimamá da mosedratodratanarai, lemala mesimamá ainda da mosedratodratanarai, ela dirat keva. Alguém que tem que montar uma cabaninha, uma casinha para 7 dias, ele constrói uma coisa mais simples, certo? Ele constrói uma coisa que não é muito duradoura.
Então, até 20 amot, se eu vou construir uma casinha, uma cabana de até 20 amot, até 10 metros, dá para fazer uma coisa não muito firme, não muito fixa. Mas se eu quiser fazer algo maior, algo mais alto, com mais que 20 amot, para poder ficar firme, eu vou ter que fazer fundamentos, eu vou ter que fazer paredes bem firmes, bem fixas. Então, fala Rava, se eu vou construir uma coisa a mais de 20 amot, eu vou ter que fazer uma casa fixa. E não uma casa temporária. Então, quando a Torá falou que a minha sucá tem que ser uma sucá temporária, não é só na questão de quanto tempo eu passo lá, e sim aparentemente no tipo de casa. O tipo de casa temporária é uma casa com menos que 20 amot. Uma casa de mais de 20 amot, eu preciso fazer paredes fixas, e aí já não é mais temporário. Então, da linguagem da Torá de 7 dias, parece que a Torá quer algo temporário. Então não pode ser muito alto. Amarli Abai, ela meata, samechitzot shel barzel vesikech al gabam, machanami de lova e suká. Pergunta Abai para Rav, olha, do que você está me falando, parece que a suká tem que cair depois de 7 dias. Eu tenho que construir uma suká que não vai durar mais que 7 dias. Tem que ser uma suká meio bamba, digamos assim. Então, se eu fizer uma suká com paredes de metal, não está válido, a suká não está kasherá, a gente sabe que sim está kasher. De acordo com o Rava, que quando a Torá falou, faça uma suká de 7 dias, ela quis dizer uma suká que não vai durar mais que 7 dias, aparentemente assim a Bá entendeu no começo, parece que uma sucá com paredes firmes está inválida, isso daqui não está certo. A Marley falou, orava para ele, não, o que eu quiser é o seguinte, a decimamada da mosedirato-dratarai, que avidlei dirat keva naminafik, lemala mesimamada da mosedirato-drat keva, que avidlei diratarai namilonafik. Falava o seguinte, não, o que eu quiser é o seguinte, não precisa que a sucá seja bamba, não precisa que a sucá caia depois de 7 dias. Quando a Torá falou, sai da sua casa fixa e vai para uma casa temporária, o que a Torá quer de você, o que a Torá espera de você, é que você construa uma sucá que ela poderia potencialmente ser temporária. Não precisa ser temporária no sentido de que ela é bamba e não vai durar muito tempo. Ela pode ser firme, pode ser com paredes de ferro, mas tem que ser algo que daria para fazer somente temporário. Em que sentido? Em qual característica dela ela poderia ser temporária? Falarava na altura. Até 20 amot, dá para fazer algo temporário, algo não muito firme. Então, a sucá é válida mesmo que você faça ela muito firme. Mas acima de 20 amot, não dá para fazer algo meio temporário. Acima de 20 amot, você tem que fazer uma base mais forte, você tem que ter paredes mais duras. Então, mesmo que a pessoa faça uma coisa de 30 amot, bamba, bem leve, bem temporário, não vai estar valendo. A Torá, quando ela pediu uma sucá de 7 dias, ela quis dizer algo potencialmente que dá para construir de forma temporária. E a característica específica que ela estava tratando é com relação à altura. Até 20 amod dá para fazer temporário, mais que 20 amod não dá. Então, 3 explicações de por que uma sucá acima de 20 amod está inválida. De acordo com o Raba, porque quem senta nela não vê o teto, ele não percebe que ele está na sucá e tem que lembrar que ele está na sucá. De acordo com o Rabizeira, porque ele tem que sentar na maior parte do dia, grande parte do dia, na sombra da sucá, e mais que 20 amot, uma sucá muito alta, você senta na sombra das paredes e não dos har. E terceira explicação, que precisa ser uma sucá temporária, algo que eu poderia construir algo temporário. Então tem que ser algo que vai até 20 amot, mais que 20 amot, eu sou obrigado a fazer algo mais firme. Essas são as 3 explicações. Virando a mudo, agora começa a perguntar por que um não falou como o outro. Então explica como é o seguinte. Kulhu keraba amrei, Rabizeira, que falou a questão da sombra, Irava, que falou a questão do temporário, não muito firme, não falaram como Raba, que o ponto é que eu não consigo ver os Hach até 20 amot, porque eles não aprenderam da mesma fonte. Ao ideal lideroti. Porque o Passuque diz que eu preciso lembrar que eu estou sentado na sucá, não é necessariamente uma das regras com relação à construção da sucá. Eu preciso lembrar que, quer dizer, o Passuque falou, Lemani Dudorotehem Passukoto Shav de Israel, lembrem que vocês sentaram na sucá na saída do Egito. Eu preciso lembrar o que aconteceu lá, o Passuque vem contar pra gente como foi na saída do Egito, mas não necessariamente a mitzvah de sucá é ligada à lembrança dessa sucot. Então, não necessariamente eu preciso sentar na sucá e olhar a minha sucá e lembrar da sucá que o povo judeu fez na saída do Egito. Então, esse passuco não é uma característica obrigatória da sucá. Então, não usaram ele como fonte. Que Rabizeira, na Miloamre, Rabizeira que trouxe o passuco que a sucá precisa fazer sombra e aprendeu que uma sucá acima de 20 amot não faz sombra.
o Shach não faz sombra, por que não falaram como ele? Aulimota Mashiach dertiv. Falam para dizer, Bichlal, esse passuco que você me falou, Vesukati eletzel, que a suká vai servir para sombra, esse passuco está falando sobre a suká de Emota Mashiach, não é a suká da mitzvah de Sukkot, é uma suká que vai ter lá para frente, quando o Mashiach chegar, vai ter uma suká que vai servir de sombra para todo mundo, mas não é a suká de mitzvot, então não pode ser fonte para definir a nossa suká. Verabizeira, Erabizeira, Bechozot, ele sim usou esse passuco, por quê? אם כן, למה קרא וחופתי אל אצל יומם, ומאי וסוכתי אל אצל יומם, שמה מינה תרתי. Rabi Zera fala o seguinte, olha, se realmente o passuco estivesse falando somente do que vai acontecer em Mota Mashiach, então não precisava usar a palavra sukkah, poderia ter usado a palavra rupá. Rupá também é um tipo de cabaninha. Por que o passuco usou justamente a palavra sukkah? Para nos ensinar duas coisas. Tanto que vai ter uma sukkah nos dias de Mashiach, quanto que a sukkah precisa fazer sombra. E se eu não estou na sombra dos Har, que é o principal da sukkah, eu não cumpri a mitzvah de sukkah. Então esse passuco vai ensinar para a gente que a sukkah pode ter no máximo 20 amot, porque mais do que isso eu não estou na sombra dos Har. Então, Rabizera consegue se explicar, certo? A gente está tentando entender por que um não falou com o outro. Que Rava na Miloamrei, Rava que falou que a sucá tem que ser temporária e, consequentemente, ela não pode ser mais que 20 amot, porque senão ela tem que ser construída de forma mais fixa. Por que não concordaram com Rava? Amrei responde lá no Amrei, Mishum Kushá de Abaye, por causa da pergunta de Abaye. A pergunta de Abaye é que, de acordo com Rava, a sucá tem que ser temporária. É uma pergunta boa. De acordo com o Rava, que a sucá tem que ser temporária de 7 dias, então não pode ter paredes de metal, paredes de ferro. E a gente vê que uma sucá deve ser que cheirar. Então tá bom que Rava explicou que não precisa ser exatamente temporária e bamba. Pode ser uma coisa mais fixa, mas numa altura com a característica de potencialmente ser temporária. Não gostaram muito da resposta de Rava. Então, de novo, 3 opiniões. Porque a sucá só pode ter no máximo 20 amot de acordo com o Ramim, ou para a gente ver o teto, ou para estar na sombra, ou para falar qual que tem que ser algo temporário. Que manás lá de Amar Raveshaya Amarav. Pergunta que olha, Raveshaya falou em nome de Rav, explicando a discussão da nossa Mishnah. Na nossa Mishnah, Chachamim falaram que a sucá pode ter até 20 amot, e Rabiuda falou, não, pode ser até mais alto. Raveshaya em nome de Rav limitou um pouco essa discussão. Ele falou o seguinte, para Bechá em nome de Rav, Machloket Beshen falou Magod Lassach, Aval falou Magod Lassach, afil lemal mesimamach shirah. Falou Rav que isso que Chachamim discordam de Rabiuda e falam que uma sucá acima de 20 amot ela é inválida, é só se a parede não chega até os Har. Se, por exemplo, eu faço parede de 10 amot, deixo tudo livre, com 4 estacas na ponta e coloco os Har lá em cima, mas a minha parede não chega até os Har. Mas, se a parede ela chega até os Har, Chachamim concordam que está kasher mesmo que seja mais alto. Quando o Rav falou dessa forma, quando o Rav entendeu que a discussão entre Rabiuda e Chachamim é só quando as paredes não chegam nos Har, como quem eles entenderam a opinião de Chachamim? Ou seja, nessas 3 opiniões que a gente trouxe, a opinião de Raba, que o motivo que mais que 20 amot não serve é porque eu não vejo o teto. A opinião de Rabizeira, que eu não sento na sombra. A opinião de Rava, que a sucá precisa ser mais firme, acima de 20 amot. Quando o Rav falou que se as paredes chegam até os Har, está em ordem, mesmo o Rahamim concordam que pode ser mais alto, como eles entenderam o Rahamim? Como o Rav entendeu a opinião de Rahamim? Responde Agmará, que man que Raba, ele entendeu como a opinião de Raba, de Amar, Mishum de Loshalta Baena. Entenderam como a opinião de Raba que o quê? Que o motivo que Chachamim invalida uma sucá acima de 20 amot é porque eu não consigo ver o teto. Vekivan falando Magel Laschach, Mishal Shalta Baena. Mas aqui no nosso caso, que as paredes chegam até o teto, Chachamim vão concordar que a sucá está que cheirar mesmo acima de 20 amot. Por quê? Porque quando eu estou sentado na sucá e a minha parede chega até o teto, não tem nenhuma separação ali, então o meu olho que vê a parede, a própria parede puxa a minha visão até o teto. Se tivesse janelas lá em cima, muito aberto, então eu ia ver o sol, nem ia perceber os rach lá em cima. Mas se as paredes chegam até o teto, até os rach, então a parede me leva até o Sar. Então, quando o Rav falou que a discussão entre a Hamim e Rabiuda, se acima de 20 amot é kasher ou pasul, é só num caso em que a parede não chega até o Sar, mas se a parede chegar até o Sar, pode ser mais alto, ele entendeu como motivo de Raba, que a meta da altura é para que eu consiga ver o teto. Mais que 20 amot eu não vejo o teto, mas se a parede chega até o Sar, então mesmo mais alto, a parede puxa a minha visão para cima. Agora, a Gemara vai fazer essa mesma pergunta mais 2 vezes em situações parecidas. Que manaz lá de Amaravu na Marav.
Ravuna falou em nome de Rav diferente. Rav Eshaya falou em nome de Rav, que a discussão é quando as paredes não chegam nos Rach. Ravuna falou em nome de Rav, que a discussão é diferente. Quando é machloket, quando tem machloket, Ademar Ravuna Marav, machloket beshin bailar ba'amot alar ba'amot. A discussão entre Rabi Uda e Chachamim, se uma suká com mais que 20 amot é que cheirar é psulá, é só quando a suká tem até 4 amot por 4 amot. Quando a largura da suká é de 4 amot por 4 amot. Avalesh vai eu ter me arba amot, a filha mal me chama que cheirar. Mas se a suká é mais larga do que 4 amot por 4 amot, uma suká grande de 10 metros por 10 metros, Chachamim concordam que ela pode ser mais alta. Ou mesmo se ela tiver 4 e pouquinho. Se a sucá tiver 4 amot e meio, 4 amot mais ou menos 2 metros por 2 metros, se ela tiver um pouquinho mais que 2, já está xerá, já está valendo. Chachamim concordam. Como quem Rav entendeu a opinião de Chachamim, que man que Rabizeira, fala Gmará, que ele entendeu a opinião de Chachamim como Rabizeira. De amar Mishum Tzel, que o ponto, Mishum Tzel, que o ponto é a sombra. Vekivan derevi, Haika Tzel sucá. Se a sucá é um pouco mais larga, tem sombra. Ou seja, quando o Rav falou que, de acordo com o Chachamim, se a sucá tem mais que 20 amot, ela está inválida, é só quando ela tem 4 por 4 amot. Mas se ela tiver 4,5 por 4,5, 5 por 5, a sucá está válida. Ele entendeu que o pensamento de Chachamim é que uma sucá de 4 por 4, na altura de 20 amot, não tem sombra dos Rach lá embaixo. Mas se ela for um pouquinho mais larga, eu tenho sombra dos Rach. Mesmo um pouquinho mais larga, eu já vou ter sombra dos Rach. Então, quando o Rav falou isso, ele entendeu, como opinião de Rabizeira, que a altura de 20 amot é ligada com a sombra. Um pouco mais larga, eu tenho sombra. Por isso, tem a diferença se tem 4 amot ou se não tem. O Tosso fala aqui que tem que ser proporcional, certo? 4 por 4, por uma altura de 20, até aí vale. Pouquinho mais, se eu faço um pouco mais larga, posso fazer um pouquinho mais alta. Mas não adianta fazer uma de 5 por 5 com a altura de 100 amot. Tem que ser proporcional, que eu vou aumentando a largura e a altura, e aí eu vou ter sombra na minha sucá lá embaixo. Mais um caso, que manazla de Amarav Hanan Baraba Amarav, Machloket Beshin Machzeket Elakedero Shorbo Beshulchano, Ava Machzeket Oter Mekedero Shorbo Beshulchano, Afilo Mala Meosir Mamá Xerá. A mesma coisa que a gente viu na última linguagem, aparece aqui com relação, com uma linguagem um pouco diferente. Que Rav disse que a discussão entre Abiud e Chachamim numa sucá com mais que 20 amot, em qual caso? No caso em que a sucá, ela só cabe Roshó, Rubó, Veshulchanó. Que dentro dessa sucá, só cabe a cabeça da pessoa, a maior parte do corpo e a mesa. Essa é uma das medidas que a gente vai ver na continuação, que é uma medida de 7 por 7 tfachim. Um tefach são em torno de 8 centímetros, então a medida de 50, uma sucá de 56 por 56 centímetros, que cabe a cabeça da pessoa, a maior parte do corpo e uma mesa. Dá para sentar lá para comer. Então o Rav falou que a machloket tem Rabi Uda e Chachamim, que se a sucá tem 20 amot, ela precisa ter que de acordo com o Chachamim, que uma sucá com mais que 20 amot está inválida, é só se é uma sucá pequena, que cabe Roshor Bov Shulchanó, de 7 por 7 tfachim, mas se ela for um pouquinho maior, posso fazer a sucá mais alta. Então, como o Rav entendeu? Como o Rav entendeu a opinião de Chachamim? Será que tem a ver com ver o teto? Será que tem a ver com a sombra? Ou será que tem a ver com a firmeza da sucá? Responde a Gemara, que mandelo quechad. Fala, Gemara, aparentemente tem um outro entendimento na opinião de Chachamim. Tem um terceiro entendimento na opinião de Chachamim, que faz com que tenha diferença se a sucá ela só tem 7 por 7 tefachim ou um pouquinho a mais. Mas com relação à sombra, não vai ter sombra. Com relação a ver o teto, não vai ver o teto. Com relação a fortificação das paredes não vai ter diferença, então não está claro como como o Rav entendeu, qual a opinião de Chachamim de acordo com o Rav. Por que até 20 amot? Porque se ela tem 7 por 7 tefachim, dá para fazer 20 amot? Se ela é um pouquinho mais larga, dá para fazer um pouco maior? Não está muito claro por quê. Bom, agora vai continuar discutindo esse assunto, mas Bezat Hashem, continuamos em breve. Shkoyach.